Se o seu gerente te oferecer um COI te prometendo os melhores desses dois mundos, proteção de capital e ganho na bolsa, pare agora esse vídeo e vai pegar o contrato. Porque a matemática desse ativo raramente é explicada e ela não trabalha ao seu favor. Nos próximos minutos eu vou abrir essa estrutura camada por camada, fazer exatamente o que nós fazemos quando um cliente chega com um COI aqui na empresa. Isso não é uma crítica ao produto estruturado, é uma anatomia técnica que realmente existe. Mas para que você nunca mais assine um contrato desse jeito, sem entender o que está por trás do papel. Primeiro de tudo, a culpa não é sua, você é um excelente profissional e não um estruturador de derivativos, e nem precisa ser. O problema é o incentivo que está por trás desse ativo, que basicamente é uma operação estruturada de opções transformadas em renda fixa. O banco estrutura essa operação e cobra taxa por fazer essa estruturação, mas você não percebe. Isso acontece porque está diluído nas entrelinhas do contrato. Resumindo, ele fica com o spread da renda fixa e antes de você receber um centavo, o produto já pagou o banco. Isso não é teoria da conspiração, é exatamente o que acontece com esse tipo de operação. Normalmente, os bancos têm uma estrutura de modelo tradicional de comissionamento, que é aquele velho incentivo por venda, que é totalmente ao contrário do modelo fee-based, que é um modelo americano onde os seus objetivos estão atrelados à performance. Ou seja, a remuneração da instituição está totalmente alinhada com os seus objetivos. Pense no dia a dia. Você é um médico e você sabe distinguir a diferença entre um outro médico te indicar um procedimento para você fazer, porque ele sabe da sua capacidade técnica, de um outro profissional que vai te indicar somente porque tem que bater uma meta de convênio. Da mesma forma, você também, executivo, sabe diferenciar uma consultoria que te vende uma solução que, coincidentemente, é o ativo que ela mais ganha dinheiro. No mercado financeiro, essa mesma dinâmica, infelizmente, existe. Só que fica difícil de enxergar porque fica nas entrelinhas dos contratos, fica escondido em termos técnicos e também não tem como você entender numa reunião de apenas 30 minutos muitas vezes, mas você tem que ler 50 páginas de contrato. E também não tem como você perceber em uma reunião de 30 minutinhos, só que tem 50 páginas de prospecto para você ler. É difícil. E existe um segundo fator sutil, mas que reforça esse ambiente, que são os bancos de varejo e o private tradicional. Acontece que por mais que o gerente ele seja uma boa pessoa, um cara gente boa, um cara competente, só que ele está inserido nesse sistema de comissionamento, de metas. Então, por mais bem intencionado que ele seja, quando ele chegar lá no dia a dia dele, ele vai ter as metas para cumprir. Querendo ou não, ele vai ter que te vender, ele vai ter que te incentivar a pegar certos ativos para que aquela meta seja batida. Isso não é uma acusação pessoal, nenhuma crítica a nenhum gerente ou profissional da área. É só a explicação técnica e de como funciona realmente o dia a dia dessas operações. Eu estou só aqui deixando muito claro a forma objetiva que é o comissionamento dessas instituições que vem de cima para baixo. Meta lá de cima vem do gerente, vem de supervisores e vai descendo os comissionamentos e as metas e submetas para que os clientes possam comprar esse tipo de ativo, né? Quando você entende essa engrenagem, você para de pensar se você confia ou não no seu gerente e passa a pensar qual estrutura faz mais sentido para o teu patrimônio, para os teus objetivos. Eu não posso dizer aqui qual banco, eu não posso dizer aqui quais tipos de situações que chegam aqui em específico, mas eu posso te garantir que o dia a dia que eu vejo é que tem muitas e muitas carteiras de investimentos que, na verdade, não tem nada de investimento. Ali só está uma estrutura, como é que eu posso te dizer? Uma estrutura de vendas de ativos que provavelmente aquele gerente ou aquele assessor bateu muitas metas, mas essa carteira em específico ela está muito prejudicada e o cliente está muito prejudicado. É o que acontece dia a dia. Infelizmente isso acontece. Mas vamos lá, vamos para a anatomia desse ativo e como que ele funciona de fato. Primeira camada, a taxa de estruturação. Todo COI tem um custo de montagem. O banco precisa comprar as opções e estruturar um CDB ou LF para ter a base dessa estrutura e poder remunerar toda a operação. Esse custo normalmente você não vai ver no seu extrato, porque ele está embutido no custo da operação. É o chamado strike da opção. Na prática, isso significa que a barreira para você começar a ganhar dinheiro nesse ativo já começa mais distante do que realmente deveria. Segunda camada, spread de crédito. Quando você compra um COI, um ativo desse jeito, você está, na verdade, emprestando o seu dinheiro para um banco emissor.
Isso acontece porque parte da proteção do capital é basicamente um título de dívida daquela instituição. O banco pega esse dinheiro com um spread menor do que ele pegaria em uma operação normal, interbancária, e faz um funding barato ali, bom para o balanço deles, e neutro na melhor das opções para o seu patrimônio. Terceira camada, o custo implícito da opção. Essa é a mais opaca de todas, a opção embutida no COI. É aquela parte que te dá um potencial ganho se caso o índice de referência subir. Isso porque ela é precificada internamente no banco, então não tem como você comparar com outro ativo aberto no mercado da B3, por exemplo. Com isso, dá ao banco a margem de precificar da forma que ele bem entender, isso sem transparência nenhuma. Quarta camada, a liquidez. A maioria dos COIs trava o teu dinheiro, o teu capital por 2 a 5 anos, muitas vezes com punições severas caso você tire o dinheiro antes. Para alguém que tem 300 mil, 800 mil, 2 milhões de reais, ficar com dinheiro travado numa operação de 2 a 5 anos sem flexibilidade é um custo de oportunidade absurdo. Porque nesse meio tempo, se surgir uma opção melhor de investimento, o seu dinheiro está preso lá e você não pode fazer absolutamente nada. Ou você pode pegar, liquidar, só que você vai perder muito, muito dinheiro. Agora some essas 4 camadas: estruturação, spread de crédito, opção embutida e trava de liquidez. Sozinho, cada item parece bobo, parece besta, mas quando você vê o impacto de todos juntos, você vê a real diferença entre um ativo feito para vender mais para um ativo que é feito para performar. Agora você pode imaginar e tornar isso concreto. Vamos supor que não vamos nem falar de rentabilidade, vamos aqui falar de uma forma mais prática. Imagine 2 investidores, cada um tem 1 milhão, um investe só em COI, a cada vencimento ele renova, deixa lá o capital imobilizado, ele pode até, eventualmente, ter um desempenho X. E aí vamos lá pegar o outro que investiu no capital aberto, tem ali o poder de comparação com outro ativo, e tem oportunidade e flexibilidade para investir em outros ativos, porque o capital dele não está paralisado, e ele vai investindo, reinvestindo, comparando, mudando de ativos, fazendo a gestão, tendo um apoio de uma consultoria. Em algum ano, por exemplo, no primeiro ano, esse outro aqui ele pode até ter o mesmo resultado, eventualmente, X para X. Só que no longo prazo, se você comparar esse aqui que investe em COI com o capital preso, com taxas ocultas, com diversas outras coisas que imobilizam o capital, esse aqui com longo prazo, esse outro investidor aqui, ele vai se destacando e o patrimônio com certeza vai dando diferença pelo ganho exponencial. E aqui está o ponto central desse tipo de ativo. Se você não vê lá no seu extrato de investimento X reais por causa disso, X reais por causa disso, X reais por causa disso, e você vê que os custos estão diluídos, estão maquiados, como um strike desse do COI, você basicamente está preso em custos invisíveis e todo investidor sofisticado não deveria entrar em nenhum investimento que tivesse os custos de forma clara. A pergunta que separa um investidor de varejo para um investidor patrimonial focado no longo prazo não é se aquele ativo ele vai subir ou não, é quem fez esse ativo e o que essa pessoa vai ganhar caso eu compre. Essa é a lógica que aplicamos em toda a arquitetura do portfólio, da carteira de investimento, alinhando tudo certo de forma transparente, mostrando X, Y e Z, para que o investidor ele possa estar seguro e sabendo que ninguém vai ganhar comissão caso ele compre certo ativo ou não. Isso não quer dizer que algumas operações estruturadas para proteção de capital ela seja ruim. Não, mas ela vai depender do teu investimento, do tamanho do teu patrimônio, do teu apetite ao risco, vai depender do quanto você pode se expor na parte fiscal. Então é isso que nós fazemos, e é isso que é vantajoso no modelo Fee-Based, porque é feito um diagnóstico e não uma fórmula pronta. Nada melhor do que clareza e objetividade em tudo que fazemos, não é verdade? De verdade, dificilmente indicaria esse tipo de ativo para um cliente, porque eu sei que muitas vezes do outro lado, é como eu falei aqui, o dinheiro ele basicamente ele vai ser emprestado para o banco pegar aquele ativo, rentabilizar, emprestar, ganhar dinheiro com o seu dinheiro. Por isso a importância de ter um profissional apto, mas sem conflitos de interesse, para que o seu patrimônio consiga crescer de forma sólida
e rentável de forma real. Se você tem esse tipo de produtos na sua carteira de investimentos, isso aqui também não é um alarme para você ficar desesperado. Calma, tudo tem uma solução. Mas é o que acontece, que nós vemos aqui frequentemente, carteiras de investimento que na verdade estão entupidas de ativos desse jeito e acaba que não sendo interessante para o crescimento patrimonial. Mas que vemos essa prática no mercado e chega constantemente pessoas com patrimônio relevante e preso nessas garras desses ativos que muitas vezes estão aí só para pagar comissionamento. Fazemos uma sessão de diagnóstico patrimonial de forma gratuita, exatamente para analisar o que está ineficiente, o que tem de custo, o que tem de ativo desnecessário, analisando o custo, liquidez, com muita transparência e te mostrar sem compromisso nenhum toda a estrutura da engenharia do modelo Fee-Based que vai mudar o resultado líquido do seu patrimônio no longo prazo. O link está aqui na descrição e é uma conversa muito tranquila entre profissionais e não para venda. Não se esquece de curtir o vídeo, se inscrever para você receber mais vídeos como esse. Um abraço.